Fala aí galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Professor Cauê. Estamos indo para uma aula explicativa de ontem. Eu já falei sobre independência, já falei sobre porcentagem, duas aulas explicativas muito legais. Bom, agora eu vou falar sobre a Guerra de Secessão. Essa é uma coisa muito bem antiga, mas enfim. O que foi a Guerra de Secessão? Que foi a Guerra de Secessão? A Guerra de Secessão, também conhecida como Guerra Civil Americana, aconteceu entre 1861 e 1865, entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Esse conflito trouxe grande destruição, sobretudo para o sul do país, afetado diretamente que sua economia é resultado em um saldo aproximado de 600 mil mortos. Bom, essa guerra de secessão aconteceu entre, como a gente estava falando da independência, a gente vai falar sobre uma guerra de secessão bem depois da independência. Essa guerra deu um conflito entre o norte e o sul dos Estados Unidos, que deu esse conflito grande. E aproximadamente mais de 600 mortos foram dessa guerra. Então, o significado de secessão. O que é secessão? Derivado do tempo latino secessivo, é o ato de se retirar de uma organização, união, especialmente de uma entidade política. Ameaças de secessão também podem ser uma estratégia para alcançar objetivos mais limitados. Ok, o que significa isso? É um ato também de se retirar. Secessão significa um ato de você se retirar aquela organização ou aquela organização política, ok, de um país. Beleza. Por qual motivo foi essa guerra de secessão? Pelo qual motivo ela é? A secessão americana foi motivada basicamente pelas diferenças existentes entre norte e sul dos Estados Unidos durante o século XIX. Os estados do norte eram caracterizados pelo desenvolvimento manufatureiro, com a existência de pequenas propriedades agrícolas e predominância do trabalho livre assalariado. Beleza. O que é o estado norte? O que é o estado sul? Na verdade, tem essa diferença. O estado norte dos Estados Unidos ele era motivado pelas grandes manufaturas, pelos grandes assalariados. Ele era manufatureiro e a existência de pequenas também propriedades agrícolas e predominância do trabalho livre assalariado. Beleza, ele tinha uma grande liberdade, um livre arbítrio do salário, ok? E também vamos falar sobre o sul. O que o sul dos Estados Unidos tinha? O sul, por sua vez, era caracterizado pela dependência do cultivo agrícola, baseado no sistema de plantation, no qual havia a existência da grande propriedade de terra, latifúndio, baseado na monocultura, em geral algodão, e totalmente dependente do trabalho escravo. Economicamente, esses modelos antagônicos complementavam-se, mas politicamente cada lado possui interesses distintos, que contribuíam para o desgaste das relações entre as regiões. Beleza. O lado sul dos Estados Unidos, lado norte e sul dos Estados Unidos, que nem está mostrando na imagem, aí se vocês estiverem vendo. Bom, o lado norte era lado de manufatureiro, lado do livre assalariado, e o lado sul dos Estados Unidos, ele era da plantação, mais do plantio, essas coisas assim. Mas os dois lados, eles tinham uma grande diferença. Por que eles tinham uma grande diferença? A grande diferença desses grandes dois lados dessa grande potência dos Estados Unidos, um era manufatureiro, livre assalariado, o outro era de plantação, essas outras coisas. Mas a política era totalmente diferente e inserida entre os dois. A política deles era totalmente diferente desses dois lados. Um lado tinha uma política, o outro lado tinha outra política. Por isso que o conflito gerou essa guerra, do lado político. Então, o lado político que causa essas fortes guerras. Beleza. Tem os principais fatos da guerra de secessão. As hostilidades têm início em 12 de abril de 1861,
quando as forças confederadas atacam e conquistam o Fort Sumter. Em resposta, a União prepara-se para a guerra. Beleza. Aqui foi o boom, aqui foi o cabum, aqui foi o estouro dessa guerra e começou essa guerra. Foi atacar o Fort Sumter, que aí começou esses conflitos entre os dois. A partir de 1862, executando o plano Anaconda, a União impôs um cerco à Confederação por terra e por mar, bloqueando toda a exportação de algodão, tabaco e alimentos, bem como a importação de material bélico. Beleza. Aqui foi, em 1862, foi o plano Anaconda, que foi a União e a Confederação, como diz aqui, bloqueando toda aquela exportação de algodão e tabaco. Beleza. Neste mesmo ano, as tropas confederadas sofrem a derrota em Antietam e amargam a destruição de sua marinha no fronte ocidental. Em 1863, apesar dos esforços do general Lee, que venceu as forças da União na Virgínia, a incursão confederada no norte acaba com a derrota sulista na Batalha de Gettysburg. Beleza. Esse daqui foram no mesmo ano também, foi por causa de guerra. Desse mesmo ano causou uma guerra também por causa de tropas confederadas com a derrota de Antietam. Amargaram a destruição na marinha do fronte ocidental. Beleza. Tava tudo rolando um caos, tudo rolando aquele caos, tudo rolando aquela grande guerra. Mas esse também foi um dos principais fatos também que aconteceu nesse cabum dessa guerra. Ok? Beleza, vamos lá. Como foi o decorrer dessa guerra de secessão? Como é que foi esse decorrer dessa guerra? O primeiro ato de agressão com a secessão veio do lado confederado em abril de 1861. Os exércitos confederados atacaram um forte ocupado por tropas da União na Carolina do Sul. Esse evento ficou conhecido como Batalha do Fort Sumter. Como a gente falado no outro slide anterior, Batalha do Fort Sumter foi causada esse boom. E não registrou mortos. Esse ataque sulista mobilizou a resistência da União sob a liderança de Lincoln. Inicialmente o exército da União era formado por 80 mil soldados, número que aumentou consideravelmente ao longo da guerra. Os combates na guerra de secessão preconizaram uma característica marcante de guerras. Nesse período, as trincheiras. Vocês sabem o que são trincheiras? Trincheiras são aqueles atos que você pega, escava no chão um grande buraco e vai escavando um grande buraco para ninguém perceber e vive várias coisas, uma civilização de soldados que preparam o plano para invadir. O desenvolvimento das metralhadoras tornava a guerra de infantaria aos moldes tradicionais, inviável sendo necessário guarnecer as trincheiras. Beleza, isso tudo estava caindo boom logo aqui na Batalha do Fort Sumter, que logo após a invasão dessa Batalha do Fort Sumter, os soldados nessa guerra de secessão, soldados tanto do lado sul, tanto do lado norte dos Estados Unidos, o lado sul e o norte, começaram a criar trincheiras e também como metralhadoras, metralhadoras também tornava a guerra mais viável, assim. Não quer dizer mais viável, mais difícil de ultrapassar para o outro lado. Então eles começavam a criar metralhadores, metrancas, para poder guerrear entre si. Ok, beleza. Vamos lá. A derrota dos sulistas dentro dessa guerra de secessão. A derrota dos sulistas no conflito foi consolidada pelos seguintes motivos. Os sulistas falharam em obter o apoio estrangeiro, principalmente de França e Inglaterra. O embargo econômico marítimo aplicado por Lincoln aos sulistas sufocou a economia local e gerou crise
de desabastecimento, inclusive no exército confederado, o que resultou em deserções. A atuação dos nortistas pelo incentivo à fuga dos escravos e impostos sulistas aumentou a crise econômica do sul. Beleza, por quê? Os sulistas eles perderam a guerra. E por conta do apoio da Inglaterra e da França, isso começou a falhar muito. E eles também perderam muito escravo, muita mão de obra, essas coisas assim, porque isso faz muito lado econômico dos Estados Unidos do Sul, né? A junção desses fatores levou à rendição dos sulistas. Em abril de 1865, com a guerra, o Sul ficou arrasado em grande destruição material e uma economia em frangalhos. A guerra consolidou a abolição da escravidão em todo o país com a promulgação da 13ª Emenda Constitucional e foram iniciais a reconstrução e a reintegração do Sul à União. O soldado do conflito foi de 600 mil mortos, marcando a secessão como a maior guerra da história americana. Beleza, os sulistas eles se renderam. Deram uma história, se renderam em 1865, eles se renderam, acabou, beleza, mais 600 mil pessoas morreram. Sei que vocês me entendem. Aí também, significado de sulista, adjetivo relativo ao sul, sulino, substantivo masculino natural, o habitante da região sul. Partidário dos Estados Unidos, Estados do Sul, na guerra de secessão 1861 a 1865, nos Estados Unidos da América. Beleza. Que foi isso tudo? Isso tudo foi uma guerra imensa contra os dois lados dos Estados Unidos, tanto como o lado sul, tanto como o lado norte. Os Estados Unidos da América teve a maior guerra da América Latina, porque a Guerra de Secessão ela durou de 4 anos. São 4 anos de guerra, lado sul e lado norte dos Estados Unidos. Essa guerra também causou muito impacto e muito ferimento ao lado sul, porque o lado sul perdeu muita coisa, perdeu muita economia e muito manufaturado, muita mão de obra, muita gente também eles perderam. Mais 600 mil pessoas eles perderam nessa guerra. Então eles reconstruíram esse lado sul e recuperando a economia deles. Bom, aqui está um link de um vídeo explicativo que eu não vou conseguir passar para vocês, mas porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, tivemos aquele improviso, tivemos aquelas coisas, tivemos aquelas leituras, tivemos aquelas loucuras, mas estamos ao fim de uma aula explicativa muito legal e muito de história, essas coisas assim, chamada A Guerra de Secessão dos Estados Unidos do lado norte e do lado norte e do lado sul. Dentre esses dois, causou esse conflito imenso entre essa guerra de secessão que foi terminada a partir, são 4 anos de guerra. Eu lhe dou um abraço do professor Cauê. Eu te vejo na próxima aula explicativa. Um abraço a todos. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e tchau!